Meus irmãos, nós vamos começar o culto desta manhã, domingo, dia 9 de agosto. Só para lembrar aos queridos, hoje é o dia em que se comemora o Dia dos Pais. Desde já quero deixar o meu abraço, a minha alegria em todos os pais da Igreja Batista Peniel. Oremos ao Senhor. Deus querido, mais uma vez estamos aqui para ministrar a Tua Palavra, ainda, bendito Deus, vivendo esta situação diferenciada, mas cremos, ó Deus, de que o Senhor continua no controle absoluto de tudo que está ocorrendo. Na esperança, Pai, de que brevemente possamos voltar a ter os nossos encontros dentro da igreja, mesmo que seja com grupos menores, mas em tudo nós te louvamos e te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é o nosso Deus e nós somos as ovelhas que o Senhor Deus está conduzindo. Recebe nossa gratidão e rogamos, ó Deus, que o Espírito do Senhor possa nos conduzir nesse momento de adoração, de louvor e de exposição da Tua bendita palavra. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos, meus irmãos, cantar o hino número 12 do nosso cantor cristão. Louvamos, louvamos, Senhor, e o adoramos a Ti, ó Deus, homem no céu assentado, que em tempo devido na terra humilhado por nossos pecados, morreste na cruz, por nossos pecados, morreste na cruz. Louvamos, louvamos, Senhor, o adoramos a Ti, que a justiça de Deus sustentaste, a pena sofrendo por nós merecida, a vida depondo pra si nos remir, a vida depondo pra si nos remir. Louvamos, louvamos, Senhor, o adoramos, a glória divina por Ti revelada.
conforme dissemos na introdução do nosso culto, a nossa expectativa é de que talvez na próxima semana possamos já começar os nossos cultos na igreja. Os irmãos vão receber, se isso se tornar possível, os irmãos serão comunicados e orientados a maneira como nós vamos poder nos reunir. Quero ler, meus irmãos, para a nossa reflexão desta manhã, nesta série de estudos que começamos já há algumas semanas. Esta série tem um título: Encontros e Diálogos. Esta é a quinta meditação e hoje nós vamos olhar para o Evangelho de João, capítulo 2, versos 1 a 11. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E Jesus lhes disse aos serventes: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui está, portanto, irmãos, o relato, o registro das bodas em Caná da Galileia. O relato da presença e da participação de Jesus aqui neste segundo capítulo do Evangelho de João, esse relato apresenta, irmãos, um contraste interessante, onde Jesus, como Jesus que foi apresentado no primeiro capítulo. O primeiro capítulo do Evangelho de João, ele nos apresenta Jesus como sendo o Verbo, o Jesus antes da história, o Jesus que entra no mundo dos homens para revelar o Deus único. Já o segundo capítulo começa apresentando um Jesus social, um Jesus humano, um Jesus confraternizando, um Jesus participando de uma festa, contudo, sem perder de vista a cruz. Ao contrário, meus irmãos, do que se possa imaginar, o milagre aqui descrito nesses versículos, a transformação da água em vinho, esse milagre, ele possui um interesse muito especial para os olhos do verdadeiro crente. É o primeiro dos muitos milagres realizados por Jesus durante a sua vida aqui na terra. No verso 11 desse mesmo capítulo, o evangelista está nos informando que com esse milagre, Jesus deu princípio aos seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A exemplo, irmãos, do que ocorreu com todos os outros milagres narrados no Evangelho,
esse primeiro milagre está cheio de lições espirituais para todos nós e nós vamos abordá-las. Começando pela dignidade, pela honra do matrimônio, do casamento aos olhos de Jesus. Essa honra e essa dignidade que infelizmente nos dias de hoje já não se observa mais de forma tão acurada, infelizmente. Mas o casamento, queridos, é alguma coisa que foi ordenada por Deus para o benefício do ser humano, para o benefício da humanidade, tornando-se, portanto, em uma instituição. O casamento ele é uma instituição divina que nunca deve ser tratado com desrespeito ou mesmo com leviandade. É coisa de Deus. De modo geral, nós os evangélicos, nós nos referimos ao casamento, ao matrimônio, como uma condição de honra, algo instituído por Deus na época da inocência do homem. Começou lá no Jardim do Éden. E essa união, casamento, a união conjugal, ela simboliza para nós, os crentes em Cristo, como a união entre Cristo e a sua igreja. Mas o casamento, ele se torna em um passo, e um passo largo, um passo que influi imensamente na felicidade e no bem-estar espiritual de um homem e de uma mulher quando eles se casam. E para que de fato seja de fato feliz, uma união conjugal, ela precisa ser assumida com reverência, com prudência, com sobriedade, e por ser uma instituição divina, ela precisa ser assumida debaixo do temor e da reverência para com Deus. Irmãos, a presença e a bênção de Deus por meio de Jesus Cristo são sem dúvida essenciais para um casamento feliz. Eu me lembro, eu era solteiro ainda, eu estava namorando uma moça lá da primeira igreja batista de Macaé, e eu fui com ela até o templo da segunda igreja para assistir a uma noite promovida para a juventude. E quem estava lá era o irmão Edelton Barreto Antunes, pai do nosso médico que ficou doente esses dias e graças a Deus foi curado, não é? E Edelton estava pregando, ele não era pastor ainda, ele estava recém-casado, e ele estava falando sobre a sua experiência de casamento, a vida conjugal, e eu me lembro que ele disse assim: jovens, casem-se, mas casem com seriedade, façam isso debaixo da orientação de Deus. Irmãos, até hoje essa frase, ela ecoa na minha mente, ela está presente no meu coração, e aquela frase, quando eu a ouvi, eu olhei para a menina que eu estava namorando e disse: eu disse para mim mesmo, eu não pedi você a Deus. E naquela noite desmanchei aquele namoro e estabeleci com Deus um propósito de que eu não voltaria a namorar a menos que Deus estivesse nessa questão e que Deus então me iluminasse, Deus me fizesse entender o seu propósito e me apontasse a pessoa certa. O que acabou ocorrendo num intercâmbio entre as igrejas terceira e quarta, onde eu era membro. Isso, irmãos, no início da década de 70. Eu ouvi a voz de Deus pelo pastor Edelton dizendo: casem-se, mas casem sério, incluam Deus nesse processo. A seguir, meus irmãos, nós temos nesse texto um diálogo respeitoso e um diálogo abençoador entre Jesus e a sua mãe Maria. Por razões que nós não conhecemos,
festa começou, a festa já estava rolando, por assim dizer, e aí acabou o vinho. A bebida que era comumente usada naquele tempo, e dos casamentos, nas festas, e Maria vem e comunica esse fato a Jesus. E sabe, queridos, acabar o vinho antes que a festa terminasse, talvez tivesse mais ou menos a mesma importância do que acabar o bolo antes de todo mundo comer. Porque todo mundo espera pelo partir do bolo, não é? Casamento sem bolo, para nós, no nosso contexto, não é casamento. Muita gente iria-se embora, sem dúvida, se queixando e causando um constrangimento na festa. Então, irmãos, é interessante porque Maria vem e diz: olha, isso não tem mais vinho. E Jesus então responde à mãe: mulher, que tenho eu contigo? Parece, meus irmãos, uma pergunta assim um pouco insolente, que soa quase que agressiva. Mas, meus irmãos, não devemos pensar que Jesus estivesse sendo desrespeitoso com a sua mãe, de maneira nenhuma. A palavra mulher que Jesus usa aqui, na cultura judaica, era nada mais, nada menos a maneira respeitosa como os filhos se dirigiam às mães. Hoje o nosso costume é mãe, mamãe, naquela época, mulher. E depois a pergunta de Jesus: que tenho eu contigo? Talvez essa frase seja melhor compreendida por nós como com a seguinte tradução: o que é que nós dois temos em comum? Você, mulher, eu, filho, você, Maria, eu, Jesus. Maria, ela estava certamente preocupada, irmãos, com uma questão social bastante desagradável, constrangimento dos noivos, o constrangimento dos convivas, faltou o vinho que alegrava a festa. Mas Jesus, ele estava pensando num nível espiritual, com toda certeza. Ele vai agir. Finalmente ele vai agir, não por ser Maria, a sua mãe, mas a sua ação naquele casamento, aquilo fez parte da sua obra messiânica, como veremos um pouco na frente. Mais ainda, quando Jesus diz a Maria, a mulher, que a sua hora não havia ainda chegado, pode ser que ele estivesse se referindo ao seu sofrimento, à sua morte, João capítulo 12, verso 27, e também deve ser entendido como um recado de um filho para a mãe, de que não deveria ser Maria, a mãe, a determinar a agenda do seu ministério terreno. E Maria entendeu isso, irmãos, perfeitamente, porque Maria sai da presença de Jesus e chama os serventes e dá a seguinte instrução: façam tudo o que ele vai mandar vocês fazerem. Há uma lição aqui, meus irmãos, há uma aplicação aqui a ser feita, porque a exemplo de Maria, que foi e procurou o filho e compartilha com o filho a dificuldade que estava sendo enfrentada, nós precisamos nos encorajar a compartilhar tudo com o nosso Deus, tudo, mesmo aquilo que pode ou que deve ser tratado pelos meios humanos mais comuns, tudo deve ser levado a Deus em oração, tudo deve ser levado à presença de Deus, mesmo nas coisas que são ínfimas. Eu ouvi, irmãos, num dos congressos que eu tive o privilégio de assistir lá em São Paulo, veio a doutora Anne Graham, filha do pastor Billy Graham, todo mundo conhece, faleceu algum tempo atrás, e a dona Anne Graham, ela estava dando um testemunho a respeito do seu pai e da sua mãe,
E eu me lembro que a dona Anne Grant, ela disse que a sua mãe era incapaz de colocar linha numa agulha sem que antes orasse a Deus. Irmãos, eu confesso que eu achei aquilo um exagero. Peraí, não é também assim não, colocar a linha numa agulha você tem que pedir. Mas sabe, irmãos, eu tive o privilégio de ser membro de uma igreja lá em Campos, a primeira igreja batista de Guarulhos, em Campos. Eu tive o privilégio de estar naquela igreja um período de 6 meses, mais ou menos. Tive o privilégio de reger o coro daquela igreja. E ali naquela igreja, irmãos, eu conheci uma menina, uma moça, já deixando a adolescência, e aquela jovem, ela tinha 2 agulhas que se infiltraram no seu corpo. Parece que ela sentou num sofá e tinha agulha, não percebeu, e os médicos disseram: olha, nós não vamos cortar você, porque essas agulhas elas estavam andando por dentro do corpo dela, se deslocando. E aí, irmãos, eu me lembro que essa moça, ela nos contou a seguinte história: todas as vezes que havia chuva com raios, ela tinha que se proteger para não tomar choques violentos no seu corpo. Então, meus irmãos, colocar uma linha numa agulha não é alguma coisa que deva ser feita sem se buscar a presença de Deus. E aí, meus irmãos, avançando um pouquinho, a gente observa que o carinho e o respeito de Jesus por sua mãe ficou claramente demonstrado ao longo do seu ministério até o dia da sua morte, porque no momento em que ele estava morrendo, ele apresenta sua mãe a um dos discípulos e disse: discípulo, essa é sua mãe, mãe, esse agora passa a ser o seu filho. Então ele se preocupou em cuidar da sua mãe até o momento da sua morte. Jesus transforma, meus irmãos, a água em vinho, fazendo retornar a tranquilidade para os donos da casa e felicidade para todo mundo, não é? Porque sem vinho a festa não teria nenhuma graça. Contudo, meus irmãos, aqui na maneira como Jesus procedeu, algumas lições muito interessantes que nós não podemos deixar que elas passem despercebidas por nós. Primeiro, havia ali 6 talhas de pedra, vasos em que se guardavam água para as lavagens cerimoniais para os judeus religiosos antes de comer. Isso de acordo com Marcos capítulo 7, versos 3 e 4. E cada talha de pedra, cada vasilhame de pedra tinha uma capacidade entre 40 a 60 litros de água. Marcos capítulo 7 nos informa que os fariseus e todos os judeus, eles observavam a tradição dos anciãos, eles não comiam sem antes lavar cuidadosamente as mãos, hábito, meus irmãos, que nós devemos imitar e faz parte também da nossa cultura, não comer com as mãos sujas. E aí Jesus manda que aquelas talhas sejam cheias d'água e ele determina que os serventes, as pessoas que estavam ali, nos nossos dias seriam os garçons, que enchessem aquelas talhas completamente e a levassem ao mestre-sala, que após provar o vinho, chama o noivo e o felicita pela qualidade superior do vinho. Segundo o mestre-sala, o mestre de cerimônias hoje, o costume era servir primeiro o vinho bom e depois que as pessoas já tinham bebido bem, então serviam o vinho de qualidade inferior, porque aí aquela altura dos acontecimentos, já o paladar não notaria tanta diferença entre o bom e o não muito bom. E o modo especial, irmãos, como é que Jesus faz esse milagre? Não há no texto nenhuma informação de que tivesse havido qualquer ação exterior que tenha precedido ou acompanhado a realização daquele milagre. Ele mandou que as talhas fossem cheias
e fossem levadas para o mestre de cerimônia. Não se diz se Jesus tocou nos jarros com a água, ou que tenha ordenado que a água virasse vinho, ou que mesmo tivesse feito uma oração para realizar aquele milagre. Ele simplesmente ordenou que as talhas fossem cheias e levadas, e ele desejou que aquela água se transformasse em vinho. Meus irmãos, em nenhuma outra parte da Bíblia nós vamos encontrar qualquer profeta ou qualquer apóstolo que tenha operado um milagre seguindo esses padrões que Jesus usa aqui. É algo absolutamente inusitado e feito, meus irmãos, pelo Deus encarnado. J.C. Ryle diz que todos os que creem em Jesus, todos os crentes em Jesus, eles podem também experimentar milagres, eles podem experimentar a ação sobrenatural de Deus, no sentido, irmão, de que nós não necessitamos da presença física de Jesus. Nós não precisamos ficar deprimidos ou tristes, desanimados, porque nós não estamos vendo Jesus, nós não estamos podendo tocar em Jesus, como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, tocou nas suas vestes, crendo que se tocasse nele, ela seria curada. Nós não temos como abraçar Jesus, mas a palavra de Deus nos afirma de que Ele está presente sempre. Ele é o Deus onipresente. Em qualquer lugar que você estiver, qualquer que seja a circunstância, qualquer que seja o momento, qualquer que seja a dificuldade, você pode tocar em Jesus mediante a sua fé. Quero terminar, meus irmãos, essa nossa meditação, ainda compartilhando duas lições preciosas para nós, que hoje estamos lendo e ouvindo, irmãos, a leitura desta bendita palavra de Deus. Primeiro, como este primeiro sinal, esse primeiro milagre, e com toda certeza, irmãos, por meio de todos os outros milagres, Jesus não fez outra coisa senão manifestar a sua glória. Esse tema da glória de Deus, da glória de Jesus, esse tema já havia sido introduzido, irmãos, no primeiro capítulo desse livro, do Evangelho de João, no versículo 14, quando o evangelista João nos apresenta Jesus como sendo o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Lá no Velho Testamento, meus irmãos, a primeira parte da Bíblia, Deus havia manifestado a sua glória em vários eventos miraculosos, vários, muitos. E o propósito de João aqui indica que o seu desejo é que eu e você, cada um de nós que somos hoje leitores da sua palavra, reconheçamos a divindade de Jesus. Sem isso, irmãos, nós não podemos obter nada dele. A segunda lição é que, como resultado imediato desse milagre, os seus discípulos creram nele. Creram nele. Isso está explícito no versículo 11 que eu li. E os seus discípulos creram nele. Meus irmãos, e não só aqui, mas no versículo 24 desse mesmo capítulo, e mais no final do Evangelho de João, no final desse livro, quando João, o apóstolo, o escritor, o autor do livro, ele faz referência a muitos outros sinais ou milagres. Ele diz: olha,
Jesus fez ainda muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, meus irmãos, você vai fazendo a leitura do Evangelho de João e você vai perceber que nem tudo que Jesus fez está narrado aqui. Então, João diz que esses sinais não estão escritos, mas os que foram escritos, aqueles que foram objetos de registro por parte do evangelista, eles foram escritos para que nós hoje, eu e você, que estamos 2.000 anos distantes fisicamente desses acontecimentos, possamos crer que Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e para que, crendo, nós tenhamos vida no seu nome. Esse é o propósito dessa multiplicação, ou dessa transformação da água em vinho, e de todos os outros sinais, para que creiamos que Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, e crendo, então, nós teremos, vida eterna no seu nome. E aí eu quero terminar, irmãos, citando uma frase que Paulo, apóstolo, cita, diz: anos mais tarde, ao carcereiro da cidade de Filipos, quando Paulo estava preso, acorrentado, e Deus permitiu que houvesse um terremoto, as suas cadeias, suas prisões foram soltas, o carcereiro, preocupado que os presos tivessem fugido, pegou uma espada, já ia se suicidar, porque ele era o responsável pela vida de todos aqueles presos. Mas Paulo então grita em voz alta para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e serás salvo, tu e toda a tua casa. Essa é a palavra, queridos, que eu transmito a todos vocês que estão nos ouvindo nesta manhã. Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para que a salvação entre na sua vida e através da sua vida entre também na sua casa. Que o Senhor seja digno em nos abençoar. Nós vamos, meus irmãos, cantar ainda o hino número 112 do nosso cantor cristão. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem
Eis-lhe glória refulgente, sobre as nuvens descerá, e as nações, reis da terra, com poder governará. Sim, em paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim, entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Muito bem, meus irmãos, logo mais à noite nós estaremos aqui, mídia, vídeo, compartilhando mais uma vez a palavra bendita do Senhor, e eu quero terminar orando. Ó Deus, muito obrigado por essa oportunidade. Peço a Deus que a palavra do Senhor, que procuramos transmitir, sendo fiel ao texto que nós lemos, que ela possa encontrar corações preparados pelo Teu Santo e Divino Espírito, e de que muitas pessoas possam vir à fé em Jesus por meio desta palavra. É a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém.